Vamos dar início, então, à nossa 7ª reunião ordinária. Nossa pauta única, né, homologação do resultado final do edital de monitoria. Eu estou com os documentos aqui para fazer a projeção. Mas antes disso, eu passo a palavra para o professor André, que fez como presidente da comissão, né, professor? Só para apresentar um pouco do que foi feito, do resultado, né? Certo. Bom dia, professor André. Bom dia, diretor Tony, bom dia, conselheiros. Sim, de fato, como presidente da comissão, nós realizamos as atividades conforme o edital interno. Nós tivemos, no caso aqui, 4 monitores aprovados, 3 projetos, sendo que também seria interessante a avaliação do conselho para a distribuição de uma bolsa, seguindo a lista dos projetos aprovados. Então, no caso, uma das bolsas que iria para geometria analítica, não tivemos inscrições de estudante, né? Então é interessante que o conselho avalie a redistribuição para o primeiro projeto que teve inscritos de fato, né? Seguindo a lista de classificação, e aí é do professor Leandro, algoritmos de programação computacional. Eu posso apresentar aqui, no caso. Posso apresentar aqui. Acho que o microfone. Pode apresentar, André. Eu tirei a apresentação aqui. Eu apresento aqui. Tá errado. Então, primeiramente, a gente não teve recursos contra o resultado final, né? Essa é a declaração de termos de período recursal, que terminou ontem. Não tivemos recursos. Eu apresento também o resultado final segundo o anexo 10, né, já preenchido. E no caso do edital Prograde, CPE número 06/2020, a relação nominal dos projetos monitores selecionados conforme os resultados, né? Então, semestre letivo especial 1, 2021, Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa, e a relação nominal de projetos e monitores selecionados para o Programa de Monitoria de Ensino da UFOB. Professor, orientador, componente curricular, monitor selecionado, curso e categoria, no caso. Então, temos em ordem alfabética, né? Em ordem alfabética, eu preciso corrigir aqui. No caso, seria Jorge, né? Jorge Luiz Oliveira Santos, Química Experimental. Tarcísio Pires de Souza, Engenharia Elétrica, bolsista. Leandro Brito Santos, Algoritmo de Programação Computacional. Cindy Raira Almeida Santos, Engenharia Elétrica, bolsista. Leandro Brito Santos, Algoritmo de Programação Computacional. Lucas Rocha Oliveira, Engenharia Mecânica, voluntário. E Estefânia de Oliveira Silva, Circuitos Elétricos 1. Pablo Moreira Nogueira, Engenharia Elétrica, voluntário. Eu já até corrijo aqui, né, no caso. Certo. Essa é a lista dos projetos selecionados e dos monitores também. E aí uma avaliação que deve ser feita pelo conselho, no caso, porque a comissão não encontrou nenhum ponto no edital, então, sendo um caso omisso, né?
é a avaliação da redistribuição da bolsa da primeira colocação nos projetos. No caso, o projeto primeiro colocado foi cálculo 1. Em segundo lugar tivemos GA e em terceiro lugar também tivemos GA, mas nenhum desses projetos teve inscrições para monitores. Não houve nenhum estudante interessado em monitoria nesses 3 projetos. O primeiro projeto que tivemos interessados em monitoria foi o do professor Leandro, algoritmos de programação computacional. No caso, foram solicitadas 3 vagas de monitoria, as 3 voluntárias no primeiro momento, né? E apenas 2 estudantes se inscreveram no processo, sendo que a colocação dos estudantes para este projeto em questão, né, foi, em primeiro lugar, a estudante Cindy Raira Almeida Santos, e em segundo lugar, o estudante Lucas Rocha Oliveira. Assim, a comissão ela sugere que seja transferido a bolsa de monitoria para a estudante Cindy Raira Almeida Santos, algoritmos de programação computacional. E aí, caso o conselho decida favoravelmente dessa redistribuição, que o docente seja informado dessa decisão para que ele entre em contato com o estudante, uma vez que a assinatura do termo de bolsa para monitoria também tem algumas responsabilidades por parte do estudante, né? Ele não pode receber bolsa de outros programas institucionais e assim por diante, para verificar se ela tem essa disponibilidade. E somente isso. Obrigado, professor André. Acho que é o melhor encaminhamento mesmo, né? Esse não havendo procura para as outras áreas, a gente contemplar as áreas na sequência dos projetos ali na ordem de avaliação, né? Que é algoritmos. É o que teve a procura de candidatos à monitoria inscritos, né? De fato. Acho que realmente é o melhor. É o caminho, né? Seguir aquela. Se não tem interessados, é seguir a lista de ordenamento dos projetos. Acho que é isso mesmo. Eu abro a palavra para os conselheiros para queiram tecer algum comentário. Enfim, abro a palavra à discussão, né? Eu concordo com o professor Tony e com a comissão, né? Encaminhamento da comissão. Acho que é a maneira mais correta, né? De lidar aí com a situação. Obrigado, professor Manuel. Mais alguém? Mais algum? E como o professor André comentou, né? Como não havia, como a previsão inicial era para que algoritmos tivesse bolsista voluntário, é bom consultar junto ao estudante se ele tem de fato interesse em pegar a bolsa, né? Pode ser que tenha conflito com outras bolsas, enfim, pode ter, enfim, é importante fazer essa consulta, mas aí já fica destinado para algoritmo, né? Acho que esse é o entendimento do conselho. Bom, o professor André tem algo a mais acrescentar? Alguma? Eu creio que a gente pode fazer a votação e a comissão gostaria também de fazer algumas sugestões ao final para os próximos editais. Ótimo, ok. Aí, isso pode vir também como... tá.
um relatório escrito, né? Claro, vai estar registrado aqui, o seu professor vai falar, mas por escrito é bom também que a gente já... Eu apresento agora? Posso apresentar agora também. Fica um ponto de pauta somente ou é melhor? Acho que pode apresentar, né? Não tem problema. Certo. Antes da votação. Aí as sugestões que a comissão indica, o primeiro ponto é a reavaliação da equação no item 6.2, para que ela calcule a totalidade das reprovações, ao invés de dividir entre reprovações por conceito e por falta. Tem uma observação que foi feita em relação à equação que calcula a nota dos projetos, né? É que mesmo uma disciplina que tenha de 45 estudantes, 45 reprovações de nota ou de falta, ele não atinge 10. Ele não atinge nota 10. Ele atingiria somente máximo nota 7.5. Então, que seja reavaliada essa equação para que no limite, né? No limite de reprovações, ali no caso da totalidade das turmas, atinja o conceito 10 do projeto e assim por diante, né? Seja escalonado assim por diante. O segundo ponto é que seja feita uma alteração no item 4.5, em que indica, a princípio, originalmente, né? Elaborar e entregar à comissão de monitoria do CMBJL cópia física e assinada do relatório final do processo seletivo. Então, nós sugerimos que seja colocado como cópia digital, uma vez que todo o processo acaba sendo digital na maioria das vezes, né? Digitalizado e enviado é muito mais simples, muito menos documentos físicos. Então, que seja feito digitalmente e encaminhado. É muito mais fácil de ter um controle. Uma sugestão apenas, né? E também outra sugestão é que seja consultado junto à Prograde para que os centros sejam informados de provável cronograma dos editais gerais com uma antecedência mínima de um mês. Vez que esse edital em si, né, ele teve, se não me falha a memória, a publicação do edital geral no dia 24, 26 de janeiro, com o início já do processo, segundo edital geral, no dia 28. Então, foi extremamente corrido, né? Se nós tivéssemos pelo menos um mês de antecedência, né, até a composição da comissão seria melhor discutida, melhor avaliada, né? Por diante. Mais facilmente composta, né? Então, são somente essas três sugestões que a comissão. Obrigado, professor André. E sim, em relação a esse último ponto que o senhor traz, eu acho que tem ainda a complicação da Proca, talvez explique até a baixa procura, né, pelas vagas de monitoria das outras áreas que cálculo, GA, né, que poderia ter procura de monitoria. Acho que a baixa divulgação, o pouco período pode ter influenciado nisso, com certeza é algo a ser evitado. E uma pergunta, professor André, esse item 6.5, 6.2 é do edital, o senhor comentei que é edital interno, mas isso, uma modificação nossa aqui já seria suficiente? Ou é alguma coisa que está no edital geral, na resolução? Só no edital interno. Só no edital interno. Então, a mudança só cabe a gente aqui, só depende da gente, é mais fácil. Avaliação, se é necessário realmente, né? A comissão entendeu que seria interessante, pelo menos uma reavaliação, né? Se está de acordo ou não com a situação que a gente tem aqui, né? De dados de reprovações, né? A gente tem. Mas a princípio é Sim. somente interno.
Ah, ótimo. Eu só passo para consulta a coordenação de ensino, né, para avaliar, mas acho que é muito proveitoso a gente aproveitar o momento que vocês tiveram, né, durante a comissão. Se viram como problema, acho que é importante fazer essas correções, desculpe, essas adequações. Então também eu já coloco como encaminhamento, né, da reunião acatar essas sugestões da comissão e passando por uma avaliação da coordenação de ensino, para que já o próximo edital já venha com essas alterações, né? Bom, eu consulto os conselheiros se há mais alguém, se há mais algum comentário, alguém quer se inscrever. Então, aí relembrando nosso resultado de homologação do resultado de monitoria, ficando uma vaga para química, desculpe, para química experimental, sendo o estudante Tarcísio Pires de Souza, e uma vaga para algoritmos de programação computacional, sendo a primeira classificada para essa vaga, Cindy Raira Almeida Santos. E aí, claro, a gente vai homologar todos os outros. Tem o bolsista voluntário também, né? O Lucas Rocha Oliveira, também com algoritmos, do professor Leandro, e Pablo Moreira, em circuitos elétricos 1, professora Stefânia, como voluntário. Aqueles que são a favor da homologação, concordam, né, com a homologação desse resultado, por favor, peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente poder identificar. Não havendo manifestações, resultado aprovado por unanimidade. Bom, agora encaminhar isso para essa coordenação, né, professor André? Da coordenação de projetos especiais. CPE Prograde, sim. CPE Prograde. Prograde, né? Esse anexo em questão, anexo teste. Certo. E aí a gente vai ter tão logo, né, nossos bolsistas trabalhando já. O semestre foi adiado, né? Pode falar, professor. Dia 1º de março, se não me engano, começa o processo. Só uma dúvida com o Tony e com o André aí. Para ser bolsista e voluntário, tem algum critério? Assim, tem uma gama de atividades a mais que o outro ou não? Não são iguais? A responsabilidade é a mesma, mas o bolsista ele não pode receber bolsa institucional, então ele não pode ser IC, ele tem que ter bolsa de IC, de PIBIT, né? Eu pensei porque algum deles aí pode estar no auxílio, eu não tenho certeza, eu vou até checar a lista depois, mas assim, ou talvez o Lucas, eu vou ver se algum já recebe o auxílio. Eu pensei talvez por isso também não pode receber outro recurso, né? Mas eu também não tenho certeza disso. É só uma curiosidade mesmo. O auxílio acho que é garantido. O que ele não pode é participar de receber outra bolsa de programa institucional. Então é PIBIT, Prodescent, ou alguma outra. Esse não é só, não, tranquilo. Seria a bolsa, né? Mas dá uma avaliada. Até o professor, no caso, né? Avaliar ali até ser docente, né? Não, eu só fiquei em dúvida mesmo, questão de curiosidade, para ver qual era o critério para ser bolsa e para ser voluntário. Mas tranquilo, só foi mesmo curiosidade. Vamos seguir a reunião. Obrigado, Newton. Obrigado, André, pela resposta. Não, acho que é importante mesmo, né? No final das contas, eles vão ter que assinar um termo
de compromisso que tem algumas restrições, tem que ser observadas, né? E também, Tony, deve ter uma questão também, limite nosso de bolsas, né? Acho que é bem limitado por campus, né? Sim, sim, eu participei da reunião ontem de orçamento para esse ano e a tendência é agravar um pouco mais, né? O orçamento está bem enxuto, enfim. Tomara que isso não reflita na redução de bolsas ainda mais, né? Que já é bem pequena. O cenário não está muito bom, né? Não está muito favorável. Mas vamos para frente, né? Vamos começar esse semestre aí. Finalmente, depois do SIGA desenrolar as matrículas, finalmente, segunda-feira a gente deve começar e já começa. Esse semestre, excepcionalmente, já começa com os monitores, estudando certo, né? Os encaminhamentos a partir daqui. A gente já deve ter esses monitores a partir do dia 1º. Bom, agradeço a todos. Se não houver mais nenhum inscrito, mais comentários. Agradeço a todos pela presença e a gente se vê aí na próxima reunião. Nessa reunião de hoje, pauta única, né? Rápida, só para homologar o resultado. Desejo um bom dia de trabalho a todos. E bom dia.